Hoje eu sei exatamente quem eu sou. Eu não preciso que outra pessoa valide o meu valor. Eu não sinto culpa por ocupar o meu espaço. Eu consigo perceber quando alguém está tentando impor a própria visão de mundo sobre a minha. Mas eu nem sempre fui assim. Assim como muitas mulheres, eu construí a visão que eu tinha sobre mim, considerando muito mais a necessidade das outras pessoas do que as minhas. Eu cheguei na vida adulta duvidando do meu valor, me sentindo inadequada, insegura, buscando aprovação, sem me conhecer e sem entender por que algumas pessoas pareciam sempre ultrapassar os meus limites. Durante muito tempo, eu acreditava que o problema era eu. E isso afetou os meus relacionamentos, a minha vida profissional e as minhas escolhas. Mesmo quando eu vivi um período mais pleno, eu ainda sentia que existia uma versão de mim que permanecia silenciosa. Uma mulher que eu queria ser, mas que por muitos motivos eu acreditava que não poderia existir. Depois que eu superei uma depressão, eu decidi que eu ia viver essa versão. E foi justamente nesse momento que eu sofri um abuso emocional de uma pessoa com quem eu nem tinha um relacionamento próximo. E aquilo me atingiu exatamente onde eu ainda era vulnerável, que era o meu senso de valor. A dor foi tão grande que eu decidi entender como uma pessoa consegue fazer tanto mal para outra. E foi justamente essa pergunta que mudou completamente a minha vida. Foi tentando entender o que leva uma pessoa a agir daquela forma que eu encontrei informações sobre violência doméstica, abuso emocional e depois sobre traços narcisistas. Só que quanto mais eu buscava a resposta, mais eu percebia que aquilo ainda não era suficiente para explicar o comportamento humano. Foi aí que eu decidi fazer uma pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. E foi conectando todos esses conhecimentos que eu cheguei à conclusão que transformou completamente a forma como eu enxergo as pessoas e a mim mesma. Eu entendi que todas as pessoas constroem uma visão de mundo a partir das próprias experiências, das suas crenças e das suas necessidades emocionais. E é justamente a partir dessa visão que elas interpretam quem está à sua volta. Algumas pessoas, elas aprendem a viver se diminuindo, sentindo culpa e buscando aprovação, porque elas passaram a acreditar que esse era o lugar que elas ocupavam no mundo. Só que outras fazem exatamente o contrário. Elas tentam controlar, elas tentam impor a visão que elas têm de mundo, se colocam como superiores ou diminuem quem está ao lado para atender às próprias necessidades emocionais. Foi aí que eu percebi que grande parte da visão que eu tinha sobre mim mesma nunca havia sido construída por mim. Eu havia aprendido a me enxergar pelos olhos de outras pessoas que também enxergavam o mundo através das próprias crenças, dos seus medos e das suas necessidades emocionais. E essa compreensão, ela mudou completamente a forma como eu vivia. Então eu passei a construir uma visão sobre mim baseada em quem eu realmente era e não nas interpretações que as outras pessoas faziam sobre mim. Eu não mudei porque eu aprendi a pensar positivo. Eu mudei porque eu percebi que muitos dos meus limites, que eu acreditava serem meus, nunca tinham pertencido a mim. E hoje é exatamente isso que eu faço com outras mulheres. Eu ajudo cada uma delas a compreender como a visão que elas têm de si foi construída, a identificar quais limites nasceram das necessidades emocionais de outras pessoas e a reconstruir essa visão de forma mais consciente. E cada mulher vive esse processo em um ritmo diferente, porque algumas fazem esse ajuste mais rápido, só que outras precisam de mais tempo para que essa nova forma de se enxergar faça sentido. Só que todas elas começam do mesmo lugar. Elas começam quando elas sentem que existe um incômodo, que existe alguma coisa na forma como elas vivem ou que se enxergam que poderia ser diferente, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que é. E quando uma mulher percebe esse incômodo, ela já está na metade do caminho. Porque nem sempre é fácil enxergar que aquilo que ela acredita ser sua personalidade pode, na verdade, ser uma forma de adaptação às experiências que viveu. Mas quando ela está disposta a olhar para isso e encarar algumas verdades, a forma como ela se vê muda. E quando a forma como ela se vê muda, ela deixa de viver tentando corresponder à expectativa dos outros. E começa finalmente a viver de forma coerente com quem realmente é.